Olá, eu sou Thales Rogério, professor de História aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos falando sobre História do Brasil, Getúlio Vargas, e nesse vídeo nós daremos continuidade a esse tema. Já gravamos uma primeira aula falando sobre o governo provisório e constitucional. Está uma aula bem bacana, bem resumida, está top de linha. Você que ainda não teve acesso a essa aula, a essa primeira parte, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você veja, vale muito a pena. No vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre o golpe de Getúlio Vargas, que é um governo que dura aí de 1937 a 1945 e que nós chamamos de Estado Novo. Vamos então aos nossos comentários. No ano de 1937, quando se aproximava o fim do mandato de Getúlio Vargas, previsto pela Constituição de 1934, Vargas e seus colaboradores mais próximos tentaram encontrar uma forma de suspender as eleições que já estavam marcadas para o dia 3 de janeiro de 1938. Da mesma forma que aconteceu na Alemanha com os nazistas, os seguidores de Vargas encontraram como pretexto a ação dos comunistas, embora uma boa parte desses comunistas estavam presos, uma forma de burlar essas eleições para que não houvesse novas eleições e encontrar também uma forma de manter Getúlio Vargas ainda no poder. A forma que eles encontraram foi um plano falso chamado de Plano Cohen, que previa uma revolução comunista e o assassinato de centenas de políticos brasileiros. No Plano Cohen foi divulgado com grande alarmado, provocando uma forte comoção nacional, e disso se aproveitou Getúlio Vargas para decretar no Brasil um estado de guerra que permitia a ele prender qualquer pessoa sem ordem judicial e obter apoio das Forças Armadas e dos governadores para os seus planos golpistas. Poucos foram contra a determinação de Getúlio Vargas, como o governador paulista Armando de Sales Oliveira, que julgava possível afastar o comunismo sem cancelar as eleições que já estavam previstas. Getúlio Vargas tinha tanta certeza de que o Plano Cohen iria dar certo que seu ministro de Justiça, o então Francisco Campos, já estava redigindo em segredo uma nova Constituição. Com o apoio dos militares, o golpe aí concretizou-se no dia 10 de novembro de 1937, sem nenhuma resistência. Getúlio Vargas apresenta aos ministros a nova Constituição que instaurava o novo governo, que concentrava alguns poderes, dentre eles. O presidente podia dissolver o Congresso e expedir decreto-leis. O presidente podia extinguir os partidos políticos, ficava abolida a liberdade de imprensa e passava a vigorar a censura prévia, e os interventores seriam nomeados para o governo dos estados e também estava instituída agora a pena de morte. Para censurar a imprensa, orientar a opinião pública e fazer propaganda do governo, foi criado um novo departamento, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A centralização se estendeu também na economia, com a criação de uma série de institutos centrais para planejar e controlar a produção nacional. Dentre essas instituições, o Instituto do Pinho, o Instituto do Sal e do Açúcar, do álcool e do cacau. Para combater os comunistas, Vargas atraiu os integralistas, cujo movimento apresentava semelhança com o fascismo e com o nazismo. Lembrando que Vargas simpatizava-se muito com o governo de Hitler e Benito Mussolini. Alguns integralistas, entre eles o jovem oficial Olímpio Mourão Filho, havia ajudado a forjar o novo plano em vigor, o Plano Cohen. Após o golpe, contudo, os integralistas se tornaram incômodos ao poder. Getúlio deixou, por hora, eles de lado, extinguiu também o seu partido, a Ação Integralista Brasileira, e inconformados, eles tentaram derrubar Getúlio Vargas no ano de 1938. Dominados, acabaram presos
O seu chefe, um homem chamado Plínio Salgado, foi obrigado a sair do país e, para movimentar o processo econômico, para compensar a estagnação do café, a equipe econômica do governo estimulou a produção de frutas, dentre elas a produção da laranja, do abacaxi e da banana, mas outros produtos, como o algodão, que alcançou a sua importância, e a exportação atingiu um pico no ano de 1939, passando a cair durante a Segunda Guerra Mundial, que acontece nos anos de 1939 a 1945. Já os maiores compradores eram potências inimigas, dentre elas a Alemanha e o Japão. A indústria, por sua vez, ganhou razoável impulso, Vários setores contribuíram para esse impulso, como a diminuição das importações, onde era causada pela desvalorização da moeda ocorrida a partir da crise de 1929 e pela Segunda Guerra Mundial, e com isso tornava-se necessário produzir inteiramente mercadorias antes importadas. Como segundo fator, o atendimento ao mercado externo, que especialmente a países vizinhos passavam pela mesma dificuldade para importar fornecedores tradicionais. E no ano de 1943, os produtos têxteis ocuparam o segundo lugar na pauta de exportações, com a participação de aproximadamente 13%, logo abaixo do café. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo conseguiria acordo com os norte-americanos para a construção do maior investimento feito por Vargas no Brasil, que era a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que entraria em funcionamento no ano de 1946. Isso seria o marco inicial da siderúrgica pesada para o Brasil como o principal produto de exportação e um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da indústria nacional nos anos seguintes. Até então, dependente do exterior para obter matéria-prima e equipamentos. Vargas também impôs uma vigilância sobre a organização sindical. Dentre essa vigilância, ao mesmo tempo que ele procurou estabelecer um rígido controle do Estado sobre a ação dos sindicatos, ele também tentou incorporar leis trabalhistas e garantias de direitos aos trabalhadores. Assim, em março de 1931, foi assinada a Lei da Sindicalização, com objetivos bem plausíveis. Dentre esses objetivos estão transformar os sindicatos em colaborador do Estado, disciplinar o trabalho considerando meros fatores de produção, evitar a luta de classes usando o sindicato como intermediário entre o capital e o trabalho. Dentre essa questão, a censura também se tornou um forte no governo de Getúlio Vargas. Todos os dias, as redações dos jornais recebiam telefonemas do Departamento de Imprensa e Propaganda, do DIP, dizendo quais os fatos que podiam ser divulgados. Se o jornal publicasse alguma notícia que se tornasse proibida, sofreria algumas sanções, dentre elas simplesmente o fechamento ou não recebia mais papel para as publicações. Lembrando que o papel era uma distribuição controlada pelo governo. Por outro lado, os jornais que seguissem as ordens do governo, além de papel para a produção de suas notícias, recebiam grande quantidade de propaganda oficial. Eram alimentadas essas notícias pelo próprio governo. O Estado Novo utilizou-se também do trabalho de muitos artistas que recebiam dinheiro para fazer músicas que exaltavam o Brasil ao ditador e as suas iniciativas, como a música ufanista Glória ao Brasil, gravada por um homem chamado Nuno Roland. Como parte de seu trabalho de propaganda, o Departamento de Imprensa e Propaganda organizava o programa A Voz do Brasil, que diariamente era transmitido à mesma hora por todas as emissoras de rádio do país,
E a função do programa era divulgar as realizações do governo, destacando a figura de Getúlio Vargas e de outros líderes do regime. Todos esses esforços de propaganda tinham como objetivo legitimizar e exaltar o Estado Novo e que, para isso, era preciso se manter e ampliar o apoio da população a Getúlio Vargas, mas também criar, em torno do líder, uma mitologia que mostrasse a figura presidencial como alguém que foi enviado por providência divina para salvar o Brasil de uma ameaça que estava ocupando o entorno do Brasil, a ameaça comunista. Um dos aspectos dessa mitologia foi a criação da imagem de Getúlio Vargas como um político, totalmente benevolente, cordial, o pai dos pobres, que concedeu generosamente aos trabalhadores a legislação trabalhista. Para isso, o governo contou também com a colaboração de líderes sindicais ligados ao Ministério do Trabalho, tais como os líderes eram conhecidos como pelegos, que eram aquelas pessoas que ajudavam o Estado, que ajudavam o governo, mas que recebiam gratificações desse Estado. Então eles aproveitavam da mão de obra servil, da mão de obra da classe trabalhadora, mas também estavam de acordo com os interesses, do Estado. Esse foi mais um resumo de história, quero aqui agradecer a presença de todos. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.